Bom dia, meus queridinhos e minhas queridinhas. 95% de queridinhos, segundo as estatísticas aqui. Público é 95% homem. Tudo bem, gente? Vamos lá. Cafezinho dessa semana chegando. Café com Beckler. Eu vou falar, como vocês já viram aí na thumb, no título, das principais ligas europeias e como que elas terminaram. Terminaram boa parte delas nesse final de semana. O que foi feito, de quem é que vai para a Champions, quem é que não vai. Um pouquinho de curiosidades e comparações também com as temporadas passadas. E também como é que já estão ficando os potes da Liga dos Campeões. Quem é que vai para pote 1, quem é que vai para pote 2, pote 3, pote 4, possibilidade de... Não tem mais grupo, né? Mas de confrontos da morte. O Paris Saint-Germain essa temporada, por exemplo, teve um caminho dificílimo. Vamos passar por isso aqui. Cafezinho com Beckler, não pode faltar uma xícara cheia de café. É isso mesmo, ó. Dá até barulho, deu sorvendo um café. Vocês já sorveram hoje? Tem café hoje e eu vou explicar para vocês por quê em forma de curiosidade. 2 pontos, travessão. Sentei, estava pronto para gravar. Falei, pô, preciso de uma xícara, né? Café com Beckler tem que ter uma xícara vazia. Eu falei, e se eu fizesse um café? Eu não ia tomar café. Eu só tô tomando para fazer essa graça para vocês de hoje o Café com Beckler teve café e teve Beckler. Então, curiosidade aí. Vamos lá, gente. O Campeonato Espanhol termina Barcelona em primeiro, Real Madrid em segundo, Atlético de Madrid em terceiro, o Atlético Clube de Bilbao em quarto e o Villarreal em quinto. São 5 times que vão para a Liga dos Campeões. Todos os anos, dependendo do coeficiente daquele ano, do desempenho dos times nas competições europeias naquela temporada, 2 vagas são distribuídas. Na temporada passada tinha sido para o Campeonato Alemão e o outro eu não vou me lembrar. Tinha sido 5 times da Itália, talvez? Eu sei que a Alemanha teve 5 vagas. E acho que a Premier League também teve 5 vagas, né? Temporada passada. Não, porque o Tottenham foi o quinto, não foi. Enfim, o Campeonato Alemão é mais um, que agora eu não me lembro. Eu diria que o italiano. E dessa vez o Campeonato Espanhol e o Campeonato Inglês. Foi isso mesmo. Italiano e alemão ano passado, inglês e espanhol esse ano. O Atlético de Bilbao ganhou uma posição em relação ao campeonato passado. Tinha sido quinto, dessa vez foi quarto lugar. E o Villarreal ganhou 3 posições em relação à temporada passada. O Girona caiu muitas posições, porque é o normal do Girona realmente é brigar na metade de baixo da tabela do Campeonato Espanhol e não na metade de cima, no G4, como ele fez a temporada passada. Não é a realidade do Girona. Uma curiosidade, o Barcelona foi vice-campeão ano passado com 85 pontos e esse ano ele é campeão com 88. Só 3 pontos a mais o Barcelona nessa temporada do que na temporada passada. E a gente nem pode dizer, porque depois que foi campeão tirou o pé. O Barcelona, depois que foi campeão, só jogou 2 vezes, perdeu do Villarreal, com o time completo, eu também acho que ele é um time bem desconcentrado, e ganhou do Atlético de Bilbao na última rodada, mas nem teve tanto tempo assim e tantas perdas de ponto tirando o pé depois que já tinha sido campeão. Chama atenção que, apesar das más sensações da temporada passada, não fez uma má pontuação. O Barça foi campeão agora com 88 e o Real Madrid na temporada passada tinha feito 95 pontos. Foi isso que o Real Madrid fez? Não vou conseguir conferir agora fácil, acho que aqui não. Mas o Real Madrid, com a pontuação do ano passado, teria sido campeão esse ano. Premier League. Liverpool em primeiro, sobe 2 posições em relação à temporada passada. O Arsenal em segundo se mantém como vice-campeão como na temporada passada. O Manchester City em terceiro cai 2 posições. O Chelsea em quarto ganha 2 posições e o Newcastle em quinto ganha 2 posições. Os 5 representantes ingleses na próxima Liga dos Campeões. Com 89 pontos em 2024, o Arsenal teria sido campeão em 2025, com 5 pontos mais que o Liverpool. O Liverpool terminou a campanha com 84 pontos este ano e o Arsenal na temporada passada com 89 não foi campeão. O Liverpool tem um pouquinho mais sim de tirar o pé depois de ter sido campeão, né? Foi campeão com muita antecedência. E as últimas rodadas do Liverpool teve uns tropeços que, se ele tivesse brigando ainda, talvez ele não tivesse tropeçado, tivesse passado esses 89 pontos do Arsenal. Mas a pontuação do Arsenal na temporada passada foi muito alta e nessa temporada caiu mais de 10 pontos. Caiu 15 pontos, se eu não estou enganado, em relação à temporada do Arsenal, a pontuação do Arsenal da temporada anterior. Na Ligue 1, o Paris Saint-Germain venceu mais uma vez. O Olympique de Marselha, do Roberto De Zerbi, vice-campeão, ganhando 6 posições em relação à temporada passada. O Mônaco, terceiro lugar, cai uma posição em relação à temporada anterior. E o Nice é o quarto colocado, vai para pré-Champions, ganha uma posição. Paris Saint-Germain terminou com 8 pontos mais do que na temporada passada. Sempre ganha, mas a questão aqui que a gente vem falando na temporada é como o Paris Saint-Germain ganhou esse campeonato francês, né? No momento que ele foi campeão, inclusive, ele não tinha perdido, depois ele perdeu 2 partidas jogando assim. Mas a diferença de ganhar o campeonato francês e de como ganhou dessa temporada, eu acho que mostra bem
o que é o ano do Paris Saint-Germain. Na Itália, o Napoli é o primeiro colocado, foi campeão em 2023, volta a ser campeão em 2025, 9 posições acima da temporada passada, tinha feito uma temporada de meio de tabela o Napoli. A Inter de Milão cai uma posição, a Atalanta ganha uma posição e a Juventus, que ganhou do Veneza na última rodada fora de casa 3-2, terminou um pontinho à frente da Roma, termina em quarto lugar. A Juventus caiu uma posição, porque a Juve tinha sido, dentro de campo, terceira colocada na temporada passada. É porque ela ainda tinha punição de UEFA, de fair play e tal. Ela caiu uma posição por conta de contratações que ela fez, que foi considerado como foram trocas que foram simuladas, né? Você joga a venda para a temporada anterior e coloca a compra dos jogadores para a temporada seguinte e faz isso inflacionando os jogadores e tal. A Juventus foi punida por isso e por isso ela perdeu pontos e não terminou dentro de campo, né? Na terceira colocação na temporada passada. Ela perdeu a chance de disputar as competições europeias, mas ela tinha sido dentro de campo terceira e dessa vez ela termina em quarto lugar. Curiosamente, a Inter fez 13 pontos menos do que da temporada passada. A Inter, na temporada passada, tinha ido muito melhor dentro do seu torneio nacional. Não chegou à final da Liga dos Campeões, tinha caído nas oitavas de final para o Atlético de Madrid. E dessa vez, 13 pontos menos. E também chama atenção a queda do Milan. Tinha sido vice-campeão e terminou em oitavo lugar essa temporada. Uma temporada horrorosa do Milan, trocando de técnico. Vai trocar de novo com a saída do Sérgio Conceição. Na Bundesliga, o Bayern de Munique é o primeiro, ganhando 2 posições. Não é que o Leverkusen ganhou na temporada passada, o Bayern foi terceiro, o Stuttgart tinha sido vice-campeão. O Bayer Leverkusen é o segundo, cai uma posição, o Eintracht Frankfurt ganhou 3 posições e o Borussia Dortmund uma posição acima da temporada passada. O Dortmund só disputou essa Liga dos Campeões porque a Bundesliga teve G5. Ele não teria disputado. Foi o 5º lugar da temporada anterior, dessa vez termina em quarto, graças a uma super arrancada nas rodadas finais. 7 vitórias e 1 empate do Borussia Dortmund nas últimas 8 rodadas do Campeonato Alemão, para terminar em quarto lugar. O quarto lugar dessa temporada fez 8 pontos menos do que da temporada passada. Isso também ajudou. Um desempenho pior do G4 em relação à temporada passada. Na temporada anterior, a pontuação do Dortmund não teria sido suficiente para se classificar. A pontuação atual não teria sido suficiente para se classificar no ano passado, o Borussia Dortmund. E o Bayern fez 12 pontos a mais do que ele tinha feito na temporada passada. O Bayern de Munique, enfim, se recupera, faz uma pontuação de Bayern de Munique, uma Bundesliga de Bayern de Munique, ganhou 12 das últimas 13 edições. Cá entre nós, é o normal o Bayern de Munique ganhar, né? Porque não é normal ele perder e ser terceiro lugar. Tem méritos em vencer o Bayern de Munique, mas quando a gente pega o orçamento do Bayern e dos seus rivais, o Borussia Dortmund é quem está mais perto e ganha nem metade do dinheiro do que ganha o Bayern. É quase que obrigação do Bayern de Munique, e não muito mais do que isso, ser campeão alemão. Tem mérito, mas quando é um campeonato mais equilibrado, que todo mundo tem as mesmas armas para jogar, normalmente tem mais mérito o título. Campeonato português, o Sporting campeão, Benfica em segundo, Porto em terceiro, Braga em quarto, repetem-se as mesmas colocações da temporada passada. O que me chama a atenção aqui, o Sporting vai direto para a Champions, o Benfica vai para a pré-Champions e o Porto vai disputar a Europa League. O que me chama a atenção é o Santa Clara, que saiu da segunda divisão para ser 5º lugar no Campeonato Português, um time com 18 brasileiros no elenco, e o Bruno Vicentim, que foi ex-diretor do Cruzeiro, né? Foi diretor de base, depois diretor de futebol do Cruzeiro até 2017, 2018, ele é o presidente da SAF do Santa Clara. Então, uma administração brasileira, de alguém que a torcida que me acompanha aqui do Cruzeiro conhece muito bem, Bruno Vicentim, e com 18 brasileiros no elenco, um clube que vai se erguendo, sai da segunda divisão logo para uma 5ª colocação, vai disputar Europa League na próxima temporada pelo desempenho na Copa Nacional. Boa temporada do Santa Clara. E no campeonato holandês, aconteceu. O Ajax perdeu o título para o PSV. O Ajax tinha 6 tropeços até a 29ª rodada. Tinha ganhado 23 jogos e 4 empates e 2 derrotas. E nos últimos 5 jogos, o Ajax tropeçou mais 4. Tinha tropeçado 6 em 29 e tropeçou 4 em 5. Ganhou na última rodada, chegou a ser 4 jogos sem vitórias. E o PSV, que ganhou 8 das últimas 9 rodadas do campeonato holandês, só perdeu justamente para o Ajax, conseguiu reverter uma desvantagem de 9 pontos para terminar 1 ponto à frente do Ajax e ser campeão holandês.
Nesse momento, o Ajax tem 10 títulos nacionais a mais do que o PSV, o segundo maior campeão. Como que está a situação de Liga dos Campeões? O pote 1 terá o Real Madrid, os potes são definidos por coeficientes, né? Não é mais campeão nacional e tal, é campeão da Champions mais os times de maior coeficiente. São 9 clubes por pote, 4 potes. Cada time vai jogar contra 2 adversários de cada pote, um em casa e um fora. Mesma regra da temporada que a gente já viu, que está no final agora em andamento. Real Madrid é o clube de maior coeficiente, Manchester City, Bayern de Munique, eu estou indo por ordem de coeficiente, tá? Liverpool, PSG, Inter de Milão, aqui o campeão será um dos times de maior coeficiente, então não vai mudar nada. Chelsea, Dortmund e Barcelona. O Barcelona tem um 9º principal coeficiente e ele entra no pote 1, como já tinha entrado também nessa temporada. A gente tem 2 espanhóis, 2 alemães, 3 ingleses, Manchester City, Liverpool, Chelsea, um italiano e um francês. São os times do pote 1. No pote 2 vem o Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, pode ser que tenha o Benfica se ele se classificar, a Atalanta, Villarreal, pote 2, ganhou recentemente a Europa League, foi até a semifinal de Liga dos Campeões, tem um bom coeficiente o Villarreal, de uma forma bem surpreendente, mas tem. A Juventus, o Eintracht Frankfurt, ganhou também a Europa League recentemente, e pode ser que esteja o Clube Bruges da Bélgica, ainda tem que disputar, tanto ele como o Benfica, 2 fases pré para se classificar até a fase de grupos, né, essa fase de liga da Champions League. Caso não entrem Clube Bruges e Benfica, o Tottenham pula, porque ele é o primeiro do pote 3, e o PSV também pode pular, se caírem os 2, né? Se cair só um, pula o Tottenham para o pote 2. Se caírem 2, pula também o PSV. E ainda terá o Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, pode ter o Bodo Glimt e o Olympique de Marselha no pote 3. O pote 4 ainda está bem indefinido. Copenhague da Dinamarca, Estrela Vermelha ainda precisa jogar a fase pré. O Mônaco, esse já está classificado, mas ele pode subir para o pote 3, dependendo de quem for eliminado. O Ferencváros da Hungria, o Galatasaray está no pote 4, o Celtic da Escócia ainda tem que jogar a última fase prévia. Tem ainda o Union Saint-Gilloise da Bélgica, não sei se fala assim, Saint-Gilloise, não sei. O Atlético de Bilbao e o Newcastle são os times de pior coeficiente. Do pote 4, que ainda está muito indefinido, o que dá para dizer é que o Atlético de Bilbao e o Newcastle não irão para o pote 3. Então, eles já são os adversários mais ingratos. Ainda pode ter o Mônaco. O Barcelona, por exemplo, só perdeu para o Mônaco, né, na primeira fase dessa temporada. A gente teve o Aston Villa, que foi um time de quartas de final, né? O Aston Villa chegou até as quartas, que também saiu do pote 4 nessa temporada. Então, Atlético de Bilbao, Newcastle e Mônaco já são os times que vão formar as pedreiras para quem for se classificando, para quem for jogar a fase de liga. Porque quem está no pote 1 vai ter que jogar ou contra Real Madrid, ou contra City, ou contra Bayern, contra Barcelona, contra Chelsea, contra Dortmund. Vai ter que pegar adversário difícil. Todo mundo vai ter que jogar contra o time do pote 1, inclusive os do pote 1, e vai pegar adversário difícil. Do pote 2, você pode ter um Clube Bruges que dá uma melhorada na situação, mas você pode ter Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid. Lembrando que times do mesmo país não podem se enfrentar, né? Então, Barcelona e Real Madrid, por exemplo, não podem jogar contra o Atlético de Madrid ou Villarreal, e você pode jogar no máximo contra 2 times de um país. Então, o Real Madrid, por exemplo, pode pegar Manchester City e Liverpool, mas aí ele não pode jogar contra a Arsenal, não pode jogar contra Newcastle, não pode jogar contra o Tottenham, os outros que vão estar por aí. Então, dá para pegar um caminho fácil, entre aspas, fácil, por exemplo, o Barcelona pode pegar Borussia Dortmund e Chelsea como pote 1. Como pote 2 pode pegar Clube Bruges e Benfica. No pote 3 pode ser Bodo Glimt e Slavia Praga. E no pote 4 pode ser Union Saint-Gilloise e Estrela Vermelha. Pode ser um caminho assim. Mas também pode ser um caminho com Inter de Milão e Liverpool. Aí no pote 2 com Bayer Leverkusen e Arsenal. No pote 3 com Olympique de Marselha e Napoli. E no pote 4
é porque aqui eu já coloquei 2 ingleses que o Barcelona teria enfrentado. Pode ter Mônaco, não pode jogar contra o Atlético de Bilbao. Mônaco e... Bom, aí aqui os outros já seriam de um nível um pouco mais tranquilo no pote 4. Mas assim, mostrei a diferença que pode ser de um sorteio ou outro sorteio, o que pode ter pela frente. Vamos ver as fases prévias da Liga dos Campeões que vão ser disputadas a partir do final de julho e tal. Quando chega o playoff já no finalzinho de agosto, na semana do sorteio, os classificados são definidos. Mas aqui a gente vai ter a última definição. Certo é que com Newcastle e Atlético de Bilbao no último pote, a gente vai ter certamente times pegando muitas pedreiras, até os adversários considerados mais fracos, que são os do pote 4. É papo mais para frente. Quero mais para mostrar como terminaram as ligas europeias, as principais delas, e ainda esse detalhe do campeonato holandês, com o Ajax perdendo o título para o PSV. É isso, meu povo. Eu devo voltar hoje ainda com a convocação do Carlo Ancelotti, que é a primeira entrevista dele também, ver as intenções do novo técnico da seleção. Quero fazer nessa terça um vídeo sobre Xabi Alonso no Real Madrid, que está sendo apresentado agora também, e o que pode ser o Real Madrid do Xabi Alonso. E depois eu vou falar um pouco mais de final de Liga dos Campeões, com comparações econômicas, de caminhos, formação de clube de Inter e Paris Saint-Germain, e depois mais bola e tática. Valeu, gente! Boa semana para vocês, hein? Recheada de juízo e de cafezinho, sem enganar ninguém, porque tem café. Tchau, tchau!